muito sobre como a mídia, como as redes sociais, como os internautas transformaram uma tragédia como a morte da Elisa Lam em um filme de terror. Olá pessoal, meu nome é Rayane Duarte, esse aqui é o Paralelo Meridiano e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre o Hotel Cecil, especificamente sobre o caso da Elisa Lam. Bom, esse vídeo ele está usando como base uma nova série documental da Netflix, que é Cena do Crime, Morte e Mistério no Hotel Cecil. Bom, essa série ela foi lançada recentemente. Ela é dividida em 4 episódios, cada episódio tem entre 50 minutos e 1 hora, fazendo aí com que o documentário, de forma geral, ele tenha aproximadamente 4 horas. Essa produção ela vai falar um pouco sobre o hotel que fica localizado em Los Angeles, nos Estados Unidos. O hotel ele ganhou uma repercussão internacional no ano de 2013 com a morte da Elisa Lam. A Elisa era uma jovem canadense com descendência aí de chinês, mas ela nasceu em Vancouver, no Canadá, e ela tinha 21 anos e em determinado momento aí dessa juventude dela, ela decidiu que ela queria, de certa forma, seguir o sonho americano e fazer uma viagem pela costa oeste dos Estados Unidos, passando inclusive por Los Angeles. A partir disso, ela se hospedou nesse hotel que fica localizado no centro aí da Cidade dos Anjos. Bom, até aí, ok. Para quem não se recorda desse caso, ele foi um caso muito trabalhado pela mídia, muito divulgado na época. A Elisa ela desapareceu e logo após o desaparecimento dela, para o caso tomar tamanha proporção, a polícia que investigava decidiu divulgar um vídeo que foi disponibilizado pela gerência do hotel, onde mostrava a Elisa saindo e entrando no elevador de uma forma ali meio que desesperada, que é esse vídeo aqui, eu acho que todo mundo se recorda. Bom, dias depois, 19 dias depois, o corpo da Elisa foi encontrado em uma caixa d'água do hotel. Bom, na época, o caso ele foi concluído ali e tido como uma morte acidental. Só que as pessoas na época elas não acreditaram nisso e foram criando diversas hipóteses de conspiração em cima do caso da Elisa. O que fica para mim quando se termina de assistir a série documental e que foi o que mais me surpreendeu é uma sensação de tristeza e também de reflexão. Terminando a série, eu refleti muito sobre como a mídia, como as redes sociais, como os internautas transformaram uma tragédia como a morte da Elisa Lam em um filme de terror. As teorias de conspiração que rondaram o caso, elas saem de uma linha aceitável para uma linha totalmente absurda. Entre as principais hipóteses estava, obviamente, a que o hotel era mal assombrado e que a Elisa ela estava sendo perseguida por entidades dentro do elevador, porque o que chama atenção no vídeo do elevador, ela aperta vários botões, ela se esconde numa parte, numa das paredes do elevador perto da porta, como se ela quisesse que alguém não a enxergasse dentro dele, e a porta não fecha, como se ela estivesse desesperada para sair ali daquele andar e a porta não fechasse. Depois ela sai do elevador e a gente vê ela gesticulando como se ela estivesse conversando com uma pessoa que nós não conseguimos ver e que está no corredor. Depois disso, a Elisa pega e sai para o outro lado ali e deixa o elevador, e logo depois que ela sai, a porta finalmente se fecha. Então o documentário ele vai trabalhar aí essas questões e justificar também algumas das hipóteses criadas. Voltando aí para essas hipóteses, houve a de que o hotel era assombrado e que ela estava sendo perseguida por algum tipo de entidade.
houve a hipótese de que ela realmente estivesse sendo perseguida por uma pessoa, por um assassino, e que a morte dela não teria sido um acidente, teria sim sido um homicídio. Há também a hipótese de que havia também a hipótese de que a Elisa estivesse drogada no momento em que ela estava tentando sair do elevador ou ir para outro andar, né? Ela acabou saindo, ela não conseguiu se deslocar ali através do elevador. E houve também, depois disso, outras hipóteses, aqui eu acho que se aproxima do cúmulo da barbaridade, que foi que logo após a morte da Elisa, logo depois que foi encontrado o corpo, porque como o corpo foi encontrado dentro da caixa d'água e era a caixa d'água que abastecia o hotel, as pessoas elas beberam aquela água, elas tomaram banho naquela água. Logo depois disso, naquela região de Los Angeles, houve aí um surto de tuberculose e certas pessoas se apegaram nisso e tiveram a audácia de afirmar que a Elisa ela era uma espécie de arma biológica enviada por outro país para contaminar ali a região. Isso, partindo aí do fato da Elisa ser descendente de chineses, mostra uma questão clara de xenofobia, porque é totalmente irreal, é totalmente absurdo. Esses foram só alguns dos casos. Houve outro caso também, totalmente perigoso, porque foram criados na época algumas comunidades de pessoas que se auto-intitulavam detetives da web e que queriam desvendar aí o mistério que eles propriamente criaram. Bom, houve ainda um caso de um rapaz que ele é um artista, um cantor de punk, de rock, né? Que ele tinha umas letras mais sombrias e coincidentemente, há um tempo atrás, ele tinha gravado um vídeo no Hotel Cecil e as pessoas já começaram a acusá-lo de assassinato. Ele foi colocado como assassino, sendo que ele tinha ali Ele nem estava em Los Angeles quando aconteceu a morte da Elisa. E ele foi tão agredido virtualmente que ele tentou cometer suicídio. Ele conta no documentário que a vida dele depois disso acabou, que ele nunca mais conseguiu compor alguma canção. E além disso, todas essas situações a gente ainda tem que se lembrar da família da Elisa que teve que passar por tudo isso. Uma outra hipótese também que foi muito debatida é que o caso ele é muito parecido com um filme de terror que foi lançado anos antes do caso da Elisa, onde uma das personagens também é encontrada na caixa d'água de um prédio e coincidentemente a Elisa usava uma roupa muito parecida com a da personagem. E a partir disso já foi toda aí criada essa coisa também de que a vida estava imitando a arte. E vale destacar um outro ponto também que serviu ainda mais para as teorias, que foi o fato da Elisa ter sido encontrada na caixa d'água sem as roupas. Ela estava nua e as roupas estavam flutuando aí dentro da caixa d'água, mas não com ela. E foi criada também a hipótese, obviamente, de abuso sexual. Não foi encontrado nenhum indício aí na autópsia de que ela houvesse sido abusada. Agora, voltando, acho que a um dos principais pontos. A Elisa, ela sofria de alguns transtornos, ela tinha depressão e, além disso, ela também ela sofria de transtorno bipolar. Então, o caso dela foi mais uma forma, podemos dizer, de estigmatizar essas doenças, retrocedendo e transformando elas aí numa hipótese aí de que a pessoa tivesse possuída, ou digamos assim, que ela estivesse usando outros tipos de drogas, além dos remédios que ela normalmente utilizava. Bom, todas essas questões elas são trabalhadas aí nas quase 4 horas de documentário. É uma produção extensa, mas que vale sim a pena ser assistida. E mais uma coisa que também é muito interessante, que é a construção narrativa
histórica e a contextualização geográfica e social que a série trata. Porque quando a gente escuta um hotel no centro de Los Angeles, eu pelo menos que não conheço, não tenho a mínima ideia de como é lá, penso que, olha, ótima localização. Só que não, o hotel ele fica numa região lá de Los Angeles chamada Skid Row, que é basicamente famosa e conhecida por abrigar milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas em situação de rua. Ou seja, tem essas pessoas que estão na rua, tem essas pessoas que tem prostitutas, tem pessoas que usam drogas, tem traficante, tem de tudo. Então isso ainda ajudou para que as pessoas pudessem acreditar que alguma dessas pessoas pudesse ter feito alguma coisa com a Elisa, né? E outra coisa também que até então a gente não sabia. O hotel, ele além de servir aí como hotel, obviamente, propriamente o nome dito, ele também servia mais ou menos como uma espécie aí de residência para alguns prazos, ou seja, semanas, meses. Então, e era de baixo custo. Então, algumas pessoas que às vezes estavam em situação de rua, em situação de vulnerabilidade, elas conseguiam se hospedar no hotel, fazendo que fosse ali um compilado imenso de pessoas dos mais diversos tipos. Enquanto a gente tinha, por exemplo, os turistas de outros países, a gente também tinha pessoas ali que moravam na rua. Então, ele era ali toda uma construção social. E também o hotel, tirando o caso da Elisa, que digamos assim, pode ter sim realmente dado essa visibilidade monstruosa para o hotel, é que ele já tinha inúmeros crimes antes do caso dela, sendo homicídios, suicídios, diversos suicídios. Já houveram casos ali de serem encontrados serial killers morando no hotel, no Cecil. Toda essa construção histórica é apresentada e é muito interessante para que para quem está assistindo a série consiga aí se nortear. Uma gerente, né, do hotel que ficou cerca de 10 anos, ela falou que nessa época, ela presenciou cerca de 80 mortes, 80 em 10 anos. O Cecil, ele foi lançado, inaugurado em 1927. Então, de 1927 até os dias de hoje, é uma quantidade absurda de mortes. Então, pessoal, eu deixo aqui essa reflexão para vocês. Se realmente, às vezes, quando a gente está criando diversas teorias de conspiração em cima de um caso real, a gente não se esquece que há uma pessoa real por trás daquilo. Eu recomendo que todo mundo assista, tire suas próprias conclusões, entenda todo o processo de investigação e de inquérito, porque vale muito a pena. E se você assistiu até aqui, curta o vídeo, comenta, se inscreva no canal. Eu pretendo continuar trazendo vídeos nessa linha, fazendo algumas análises sobre coberturas midiáticas em alguns casos e também voltando para alguns temas mais leves, como a arte propriamente dita. Muito obrigada!